Eu ouvi falar da juventude missionária em um encontro de formação para assessores lá na Diocese de Propriá, na própria cidade de Propriá, pelo Padre Vitor, que ele era secretário da propagação da fé nas Pontifícias Obras Missionárias, hoje Dom Vitor, bispo da Diocese de Propriá. Ele falava da infância missionária, que eu era assessor, e naquela formação ele também, né, abriu um espaço para se falar da juventude missionária. E eu até o questionei, né, dizendo que tem tantos outros grupos de jovens na igreja e por que não incentivá-los, motivá-los para fortalecer esses grupos ao invés de criar mais outro, né? Então ele falou da importância de cada grupo na igreja, mas falou também da importância da juventude missionária por ter um carisma missionário e pela juventude missionária nascer da infância missionária. Então a juventude missionária nasce no Brasil, né, para acolher aqueles jovens e aquelas crianças e adolescentes que saíram da infância e adolescência missionária, né, ingressando assim na juventude missionária. A primeira coisa que a gente fez foi aprofundar-se no carisma, porque a gente não queria ter nem a opção de confundir carisma. Se é para ser juventude, vai ser juventude, de corpo e alma, do jeito que tem que ser, com as 4 áreas integradas, seguindo o perfil direitinho do jovem missionário dentro do que é juventude. Não que os outros não fossem, mas cada um no seu quadrado. Então a primeira coisa foi isso, fixar no grupo a identidade. Depois que o grupo fixou a identidade, tudo fluiu com mais facilidade, porque ninguém tinha dúvidas sobre o que tinha que fazer ou de como tinha que se portar dentro do grupo. Nós já sabíamos como o grupo tinha que caminhar. Isso tudo aconteceu na comunidade, né, de Moendas, lá em Salgado. Mas, e como a gente se propagou, né, na paróquia e na diocese? Logo também foi surgindo outros grupos, em Salgado, Lagarto, Arauá e outras paróquias também. E um momento marcante foi que na paróquia de Salgado, na paróquia Senhor do Bonfim, tivemos um primeiro encontro, né, com 3 grupos de jovens de comunidades diferentes, né, da juventude missionária, para dali a gente traçar algum planejamento como paróquia. O grupo ganhou mais vida, né, e começou de fato a assumir o carisma a partir de um momento que Dom Vitor convidou também algumas pessoas da diocese a participar do encontro de formação lá em Vitória da Conquista. Então, da diocese foi eu, uma jovem de Arauá e a assessora da infância missionária de Salgado, já para nos orientar também. Ao retornar desta formação de Vitória da Conquista, né, também ele lançou um desafio para a gente, para que a gente pudesse fazer uma formação a nível de estado, para contemplar também a Arquidiocese de Aracaju e a Diocese de Propriá. E esse encontro, com 6 meses depois, foi realizado no mês de fevereiro, né, conseguimos reunir jovens da Arquidiocese de Aracaju, da Diocese de Propriá, e a juventude missionária nessas dioceses, né, já tinha a juventude missionária, mas não se tinha uma organização. Então foi a partir deste encontro, que aconteceu lá na Chácara Ju 23 em Salgado, com o Dom Vitor, né, hoje Dom Vitor, que a juventude missionária começou a ter uma organização a nível de diocese e a nível de estado também. Nesse encontro foram eleitos os coordenadores de cada diocese. E aqui na Diocese de Estância fiquei eu como coordenador diocesano e o mesmo para o estadual. Nós iniciamos as atividades seguindo o Passe Adiante, nosso material base. Nós ficamos um tempinho seguindo ele, até a gente entender completamente como é que funcionava a dinâmica de realidade, espiritualidade, compromisso e testemunho. E aí depois nós começamos a só complementar com outras realidades dentro daquele escopo, né? Então, trazer primeiro essa identidade de juventude missionária, ter ela concisa, para que ninguém tenha dúvida do que o grupo faz, de como o grupo é, de como ele tem que se importar, como ele tem que se comportar diante das coisas, foi perfeito para fomentar que nós pudéssemos ter uma visibilidade e uma, como é que eu posso dizer, uma maior expressão, né? Porque a gente não debandava. Nosso carisma foi aquele e sempre permaneceu durante esses 15 anos. E um fato marcante, né, do nosso início como um grupo de base da juventude missionária, né, o primeiro da diocese, e como também paroquial a nível estadual, foi o primeiro intercâmbio que nós realizamos, lá na Diocese de Propriá, na cidade de Nossa Senhora da Glória,
que saímos daqui para uma viagem muito longe, muito distante, para se reunir com outros jovens e evangelizar, né, alguns bairros daquela cidade. Então, na comunidade, os jovens começaram a se destacar em quê? Na organização da liturgia, jovens que começaram também a serem catequistas. Nós fizemos uma ação na comunidade de reciclagem, né, do material reciclado. Também fizemos um fato marcante, foi quando a gente estudou o tema da ecologia, né, tivemos a limpeza do rio Piauitinga, que é o rio que corta o povoado. E naquela limpeza também a gente colocou lá um aviso, não jogue lixo. E a gente passava por esse local e a gente percebia que as pessoas estavam obedecendo, né? Porque imagine, vinham as enchentes e o lixo se espalhava pelas pastagens. Isso era um risco, né, para os animais. E a poluição do rio, então a gente limpou e isso foi um ato marcante. Como história engraçada, assim, de vivência de grupo, tem inúmeras, mas assim, teve um encontro de espiritualidade aqui que foi o mais marcante, que a gente iniciou aqui, um encontro, e era para ser espiritualidade. Começou tudo perfeito, todo mundo orante, até o momento que foram ler a ata, e o secretário escreveu espiritualidade com I. Nesse dia, 2 membros, Ismael e Daniel, acabaram o encontro de espiritualidade, gargalhando o encontro todinho, porque eu tive que mandar os 2 para fora, e lá fora continuaram, aí pronto, contagiou todo mundo, e a gente encerrou o encontro naquele dia. Mas foi um encontro muito engraçado, e inclusive até o próprio secretário morreu de rir. Foram muitos eventos desse tipo, assim, enquanto o grupo, a gente se divertia muito aqui dentro. Olha, é uma grande alegria ver como a juventude missionária passa por altos e baixos, né? Por momentos de crises, mas também momentos de superações. E é bonito de se ver em plenamente, né, com 15 anos da juventude missionária, em pleno ano de 2023, como algumas paróquias têm se destacado, né, na juventude missionária. E é muito bonito ver os jovens participando e se envolvendo na juventude missionária. Então, o que eu tenho para dizer a eles é que esses jovens têm um grande potencial, uma grande influência na igreja e na sociedade, né, na comunidade, na escola, de evangelizar os outros jovens. Então, a partir da experiência vivida na juventude missionária e, de modo geral, na igreja, porque o jovem da juventude missionária ele deve fazer uma experiência com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, a partir dos sacramentos, principalmente do sacramento da Eucaristia. Ser um jovem de comunhão. Então, o seu testemunho, a sua vida, para os outros jovens, é sinal de evangelização, é sinal de vida, sinal de esperança. Então, o que eu tenho para dizer aos jovens da juventude missionária é que façam valer o carisma, que façam valer, né, o chamado de Cristo a você e que possam superar todas as dificuldades. Colocar Cristo como centro da evangelização, da vida de vocês e assim, o que nós temos para oferecer para o mundo é Jesus. Esse é já diz o documento de Aparecida, né? É o melhor e o maior presente que nós podemos ofertar. Nosso grupo surgiu há mais ou menos 2 anos, com as dificuldadezinhas de ter somente membros da coordenação, conduzindo o encontro. E aí, com o passar do tempo, a gente foi conseguindo mais jovens e melhorando o grupo. Então, nosso grupo começou desde 2013. O que nós gostamos mais de fazer é missão, evangelizar, bater de porta em porta, ver a realidade também do próximo e andar sempre em missão, andar em grupo, evangelizando e também na comunidade, vendo a realidade da comunidade e se doando também às suas comunidades mais perto. Nós estamos juntos há 3 anos, mas agora em novembro.
E o que nós mais gostamos é nos reunir no sábado, conversar, partilhar. Às vezes, quando termina o encontro, a gente sempre fica assim na praça, né, batendo papo. Acho que assim, o que mais que a gente, durante esse tempo, é isso, é uma convivência de conversa, né, partilha, que a gente mais gosta de fazer. A gente passou um ano, mais de um ano na verdade, com só a coordenação, com 8 pessoas. E a gente preparava os encontros para a gente mesmo, e a gente fazia só com a gente. Eu lembro que há quase 10 anos atrás, quando foi para implantar a Juventude Missionária, a aventura escolhida foi a da pequena semente de mostarda, que eles falavam para a gente que a gente seria aquela semente de mostarda. Mesmo tão pequenininha, mas a gente ia dar frutos para muitos pássaros se agasalhar e trazer muitos benefícios, não só para a comunidade, mas também para a paróquia. Nunca foi fácil, sempre teve a diferença. Muitas vezes a gente discutiu por coisas que a gente não concordava. Um tinha opinião, outro tinha outra, mas a gente sempre chegava no ponto comum. E acho que através da oração também a gente sempre manteve nossa cabeça no lugar para a gente não atingir o outro. No início, nós fazíamos parte da paróquia de Nossa Senhora da Piedade ainda, quando foi implantada aqui, no momento, irmã Oliva, né, que hoje já não está mais na comunidade, mas ela trouxe essa proposta. Então, quando o grupo foi implantado, eu tinha apenas 13 anos de idade. E eu fui conhecendo o grupo através do círculo de meninas que faziam parte da Juventude Missionária e também eram assessoras da Infância e Adolescência Missionária. Então, por questão das diretrizes da juventude, com os 13 anos eu não podia entrar, né? Só que nos anos seguintes, aí a gente foi se somando lá, eu acabei entrando no grupo de Juventude Missionária e já assumi como coordenadora do grupo. E aí fazia as atividades de implantação também em outras comunidades junto com Olívia e com Fernanda, às vezes Padre Adielmo, que no período ainda não era padre também, estava junto conosco. A Juventude Missionária daqui começou com a vontade da gente ter um movimento jovem. Então, começou como um grupo de jovens em si, e no decorrer da caminhada como grupo de jovens, eu era assessora da Infância e Adolescência Missionária. E como assessora, eu conhecia a juventude. Embora sendo assessora daí, eu não conhecia a juventude. E aí, quando eu conheci a juventude, gostei da dinâmica, do método em si, e apresentei para eles, porque a gente tinha uma dificuldade de sentir muito solto. A gente ainda não tinha conseguido fechar a metodologia do grupo. E aí apresentei, alguns concordaram, enfrentamos e resolvemos virar a Juventude Missionária. Em Simão Dias, a Juventude Missionária tem uma história um pouco longa, acho que foi implantada logo quando iniciou na diocese, mas foi reimplantada há uns 7 anos atrás também. E aí foi nessa reimplantação que eu estava. Estava no dia da reimplantação e a gente participou de um encontro, o pessoal veio falar, explicar como era a JM, eu participava da IAN já na época, e aí fizemos esse encontro, conhecemos a JM e criamos o grupo na cidade. A Juventude Missionária tem mais ou menos 4 meses que foi fundada aqui no nosso povoado, e com o objetivo de reunir os jovens da nossa comunidade para levar a palavra de Deus, fazer missões. A gente começou depois da pandemia. A gente estava saindo da infância missionária. A gente não tinha muita ideia para onde ia seguir. Só que aí Isaías veio com a proposta da juventude. Isaías veio, conversou com a gente. E a gente foi entrando no grupo. Pouco a pouco foi dando gente, a gente foi começando a participar. Ele fez toda uma introdução pra gente, como funcionava. A gente viu que
seguir a mesma linha do que a gente estava acostumado. Da infância, né? Questão de encontro, só que não era aquela coisa tão infantil mais. O nosso grupo, ele é um grupo muito recente. A JM de Umbaúba, ela já chegou a existir há alguns anos, só que acabou não vingando. Daí, com a proposta que foi recebida esse ano, a gente começou a reativar a nossa juventude missionária, no intuito de trazer mais jovens para o grupo. A Juventude Missionária hoje eu costumo dizer que é a minha segunda casa. Eu gosto bastante de estar aqui e uma das coisas especiais assim para mim foi a minha primeira missão, que eu fiquei muito nervosa, sem saber como fazer, como agir, o que eu ia falar quando eu chegasse na casa da pessoa. Eu decidi me abrir, eu decidi participar, decidi me entrosar com outros jovens, conhecer a realidade de cada um dos jovens que passam por aqui, realidade de cada uma das famílias que a gente visitou. E isso me fez mudar, porque eu vivia no meu mundo, fechada, e a partir do momento que eu comecei ali, eu vi o mundo de forma diferente. Até porque quando você entra em um grupo de jovens, a realidade que você acredita que vai ver é diferente. Muitas das vezes você vai na intenção, acredito que muitos jovens ali não tenham a mesma vontade que eu vou ter. Mas quando você chega, são jovens que procuram a mesma vontade, procuram conhecer mais a Cristo, a Deus. Eu acho que vai me trazer uma visão mais ampliada sobre o mundo, vai me mostrar como eu posso ajudar mais as pessoas. E eu espero que eu consiga alcançar as metas e ajudar a juventude a progredir. E eu estou disposta a isso e a mais coisas. A juventude missionária, para mim, hoje está sendo meio que um descanso da rotina do dia a dia, escola, conciliar estudo e tudo mais, igreja. Eu acho que a juventude missionária me trouxe uma nova oportunidade de me reconectar com Deus, porque eu estou me aproximando mais dela, né, graças a todos os movimentos que a gente vem participando desde que eu entrei. Eu me recordo de uma que foi muito, muito marcante, foi um dia do sopão, onde a gente reuniu o grupo no intuito de que a gente pudéssemos ir numa comunidade carente, que é a 1º de Maio, que na visão de algumas pessoas é conhecida como favela. E foi quando uma parte do nosso grupo foi à feira livre, pedir alimentos, verduras, e onde à tarde foi feito o sopão para que fosse feita a entrega a essas pessoas. Cestas básicas que a gente levou para as famílias que necessitavam, né, que os jovens arrecadou alimento para levar para essas famílias e de visitar, levar a palavra para essas pessoas, visitar doentes também. Teve 2 momentos, que foi ano passado, com a vinda também da lamparina, que a gente fez o texto luminoso. A gente conseguiu juntar a comunidade inteira. E eles vieram, rezaram com a gente. Foi lindo. Uma correria, mas lindo. E também teve outro dia que teve um encontro da família aqui, que a gente conseguiu fazer apresentar um teatro com 2 ensaios. Outro caos pra gente ensaiar esse teatro. E eles gostaram muito. A Juventude Missionária, nós temos esse trabalho de apoiar muito a comunidade. Não só levando a palavra, mas temos o projeto de montar cestas básicas e levar para a comunidade, né, para as famílias mais carentes. Vamos atrás também, né, fazendo com que outras pessoas da comunidade façam parte desse projeto. São os padrinhos. Então, essa ida de levar o alimento, levar a palavra, tem mudado bastante a nossa comunidade. Algumas atividades que a gente fez, que ajudou muito a comunidade, foi a visita ao abrigo. Lá tinham as crianças que têm pouco acesso com as pessoas de fora, e a gente foi, alegrou, animou a tarde deles,
Dava até para perceber nas carinhas quando a gente foi embora e tudo mais. Outras atividades é ajudar as pessoas com cesta básica, na própria missão com a palavra. Eu acredito que só o fato de ter esse grupo, porque aqui na paróquia não tem assim um grupo de jovens, e surgiu na pandemia, eu acredito que isso já foi assim, marcante, né? A gente sempre vê o pessoal comentando, os jovens, da necessidade. Eu creio que seja isso, já só o fato de já existir, né? Já foi algo assim na paróquia diferente. Fomos fazer uma visita no assentamento e foi uma experiência muito bacana porque a gente caminhou, era estrada de chão, a gente tinha que atravessar alguns rios e foi o que trouxe uma experiência mesmo de vivência, assim, de sair do nosso cotidiano e ir para um cotidiano diferente, um ambiente diferente, com desafios. Como a gente fez um chá de fralda para uma pessoa da cidade, daqui do interior, que necessitava, que ela não tinha condições. E assim a gente conseguiu reunir todo o povoado para participar. A mais marcante, assim, foi quando a gente recebemos a resposta que tinha gente necessitado e a gente chegou em uma roda de conversa para nós sair do nosso povoado para vir até a cidade, em busca de alimento, em busca de melhor para as outras pessoas. E assim, o nosso jovem estava tudo imaturo ainda, estava começando a caminhada, mas eles nunca desistiram, nem nunca disseram o não deles. Nós pegamos uma bicicleta e viemos da nossa comunidade para a cidade em busca de alimento. E assim nós conseguimos. Se você é jovem, quer entrar na Juventude Missionária, eu recomendo bastante, porque é um grupo bem acolhedor, você se sente muito bem no ambiente e cada vez vai tendo uma comunicação mais forte, uma relação mais forte com Deus. A gente voltamos, aí quer dizer que tinha a Dielmo. E a Dielmo era criança como eles também. E aí, mais grandinho, aí incentivou eles a entrar na infância missionária. Depois, né, foram crescendo. E aí, graças a Deus, hoje em dia, a juventude, e eles nunca deixaram a igreja. Graças a Deus, sou um menino, uma bênção, né? Sou uma bênção, mas são todos da comunidade que participam, graças a Deus, junto com eles, né? São amores de pessoas, né, que se dedicam bastante para poder esse grupinho e levar sempre mais jovem, adolescente, sempre para esse caminho. Nas missões, né, nos encontros que vocês fazem, nas visitas nas famílias, ele viu a realidade em algumas famílias, a necessidade não só material, mas a necessidade de aprendizado, a necessidade de buscar mais Deus. Teve uma tarde de sábado que vocês fizeram algumas visitas em missão e ela, ao chegar em casa, relatou que tinha visitado a casa de uma senhora e que ficou muito emocionada assim, com a reação dessa senhora por conta de que ela disse que não tinha muito hábito de ver pessoas jovens fazendo aquele trabalho e que ela morava sozinha e que também dificilmente pessoas iam lá assim para conversar com ela, para distrair ela, assim, para ela ter uma atenção, e ela amou ter a atenção de vocês na casa dela. E aí Clara chegou a me relatar que ficou emocionada com a emoção que a senhorinha transmitiu. Quando ela chegou em casa, ela me olhou para mim e até me emocionei muito, porque ela disse assim: mãe, hoje eu tenho a certeza do que eu quero para minha vida. E isso me tocou muito. Eu, como mãe de adolescente, nesse mundo que a gente está vivendo, que não é fácil, a gente conhece os valores, mas passar os valores da nossa igreja para os nossos filhos não é muito fácil, principalmente na adolescência. Eu notei várias mudanças. Primeiro, elas não param em casa. Outra coisa assim que me surpreendeu bastante, elas estão saindo do quarto, estão muito ativas, comunicativas.
E assim, só de ver elas com essa experiência com Deus, para mim já é bem gratificante. Na Juventude Missionária, eles têm aquela parte de... Eles têm um encontro, no outro domingo tem ação, né? Eles vão visitar e eles levam, vamos colocar assim, o pão também, né? Eles vão evangelizam, depois eles levam cesta básica, se reúnem. E uma das vezes que me deixou assim foi que eu tenho 3 na juventude, eles vão assim no meu armário e eles tiram tudo que tem para doar e quando eu procuro já foi quase tudo, né? Eu digo, oh, peraí, minha mãe, o que foi? Não, minha mãe, nós tínhamos que dar o pão ao outro. Que ela pode continuar, né, participando, se envolvendo mais na juventude, nessas coisas, puxando as pessoas, os outros jovens para participar também. E aí ela vai até o final do tempo, sempre assim, participando dessas coisas da JM, da igreja. A juventude missionária não para, né? A juventude missionária é movimento. E os grupos de base estão sempre se movimentando, estão sempre criando novidades, até porque a dinâmica, a estrutura da juventude missionária pede movimento, então a juventude missionária não para. Mas quando a gente fala de diocese e de estado, a gente tem eventos fixos anuais, como o INTUS, que é o nosso encontro de espiritualidade. A gente tem o pré-intercâmbio, que foi inaugurado inclusive com a Diocese de Estância, e a gente tem também o intercâmbio missionário, que é um evento que é a missão estadual da Juventude Missionária de Sergipe, e é um evento que junta todos os jovens da Juventude Missionária de Sergipe. Então a Juventude Missionária está sempre em movimento. A Juventude Missionária é uma semente que não morre, porque mesmo assim, às vezes sem muito apoio, sem muita ajuda, sem muita colaboração, eles vêm assim, animando, despertando a comunidade, visitando outros jovens, visitando as comunidades. E também nas missões, eles sempre são juventude que estão sempre prontas, estão sempre, assim, com muita vontade, com muito desejo de colaborar, né? Até então, a gente, quando a gente precisa, como religiosa, às vezes a gente temos missões, às vezes aqui na paróquia, às vezes missões em outras paróquias também, e eles sempre estão dispostos, eles sempre nos ajudam, colaboram. Sempre são jovens que estão assim, vamos dizer, pau para toda obra, né? Porque eles colaboram mesmo. Você que é jovem, que faz parte deste nosso grupo de missão, de evangelização, não desanime. Em todos os cenários na vida da igreja, nós vamos encontrar dificuldades no campo social, na nossa família. Não desanime, você tem muito a contribuir com esta obra. Aos poucos, né? Às vezes nós queremos grupos grandes e tudo mais, mas não importa isso, gente. O que importa é a nossa adesão. Se temos 10 participantes, vamos formar bem esses participantes, não vamos desanimar e vamos sair em missão à procura de outros jovens para estarem conosco, vivenciando essa experiência tão bela. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Que não tenham medo, que possam abraçar a cruz de Cristo, e nesta cruz vocês encontrarão não somente tristezas, não somente dores, mas encontrarão a alegria. E a alegria de ser jovem, missionário, levando amor a todas aquelas pessoas que precisam no mundo. Eu creio que esta é a missão do jovem, não é? Vendo, olhar para a cruz de Cristo, não enxergar simplesmente a sua dor, mas ver a alegria daquilo que Ele pode proporcionar, a ressurreição, a eternidade, a vida em plenitude. Assim, o conselho que eu dou é que se mantenham firmes, né? Corajosos, que não desanimem diante do desafio da vida, né? Que estejam sempre assim, atentos para não serem desmotivados, porque a sociedade, né, como em vez de dar um impulso para frente, né, puxa para trás, né? Então, que eu aconselho que eles se mantenham firmes, perseverantes, animados, porque a missão é do reino, a missão é de Deus, a missão não é nossa, né? Então, se a missão não é nossa, né, nós temos aqui estarmos com o coração aberto para abraçar esta causa, para que faça algo acontecer, faça o diferencial acontecer
na vida da comunidade, sobretudo da juventude, que hoje a juventude hoje tem 1001 coisa que o mundo oferece, né? E a juventude missionária é aquela que oferece algo diferente, algo que faz os jovens se sentir acolhidos, se sentir amados, se sentir motivados, se sentir fazendo algo que possa favorecer, né, o crescimento da juventude e o crescimento da fé e também essa colaboração na vida da igreja mesmo, né, que é algo assim muito, muito importante. Nunca desista de evangelizar, porque é um chamado de Deus. E esse chamado tem de ser de dentro do coração, entendeu? Então tem de estar sempre a chama acesa. Estou passando para parabenizar a juventude missionária e toda a ação missionária que acontece no Brasil, no mundo, de maneira muito específica, aqui na Diocese de Estância. Dizer que este setor missionário, quer seja a infância missionária, adolescência missionária e juventude missionária, tem sido para nós um referencial, o seu trabalho e que tem contagiado também a nossa juventude. Deus abençoe a todos, obrigado pelo trabalho, obrigado pela animação missionária e pela fecundidade que vocês têm feito acontecer em nossa diocese, em nosso chão. Jovens, ide pelo mundo, jovens, vamos anunciar a boa nova de Jesus Cristo, juntos iremos proclamar. Jovens, ide pelo mundo, jovens, vamos anunciar a boa nova de Jesus Cristo, juntos iremos proclamar. Jovem missionário, em qualquer lugar, sempre solidário, aonde quer que vá. Não irei sozinho, sigo com Jesus, pelo mundo afora, e Ele é quem conduz. Jovens, ide pelo mundo. Jovens, vamos anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Mais uma vez. Jovens, ide pelo mundo. Jovens, vamos anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Jovens missionários.